Fim da escala 6x1. E aí? Fim da escala 6x1 para quê? 7x0? Não, é 5x2. Ué, quanto menos o cara trabalhar, melhor. Menos? Menos. Tá? Porque o trabalho é qualidade, não é quantidade, não. Tá falando com o trabalhador. Mas peraí, mantém as 44 horas em 5 dias ou diminui também a carga horária? Pode diminuir a carga horária. E como é que faz? Como é que faz? Diminui, tira 4 horas aí. Bota 4 horas? 40 horas. 40 horas? 40 horas. Em 5 dias? Em 5 dias. Beleza, você vai ganhar. Eu queria saber por que, por exemplo, uma cidade igual a São Paulo, igual Rio de Janeiro, eu já peguei engarrafamento aqui e lá. Como é que uma cidade pode ser um organismo tão estúpido? Como é que eu fico de manhã cedo olhando assim, rapaz? Às vezes eu tenho que ir no Rio, pego o carro, aí fico 2 horas atravessando aquela ponte. Assim, como é que o ser humano pode ser tão burro? Você já notou que a gente vive igual a boi? A gente vive igual a boiada. Uhum. A gente 7 horas da manhã sai de casa, aí sai todo mundo. Aí 5 horas da tarde a gente sai de casa, sai todo mundo. Aí é o seguinte, aí você normalmente aqui ou no Rio, quando lá dá 11 horas, meio-dia, tá tranquilo, você anda mais ou menos tranquilo. Só se tiver um acidente, uma coisinha ali, uma retenção, mas você consegue andar na cidade. Cara, a gente concentra tudo no mesmo horário, ao mesmo tempo. A gente faz um papel, que aquilo ali é queima de combustível, é queima de tempo, é queima de vida. Aquilo ali é uma babaquice do caralho. Nós deveríamos trabalhar totalmente descentralizados. As categorias, agora sim, descentralizados. Porque nós centralizamos os horários do rush. Inferno agora dura 3 horas. Aí o cara é o seguinte, o cara está preocupado mais com as 8 horas de trabalho, não. Ele está preocupado com 3 horas que ele chega para ir para casa e 3 horas para voltar. Mais 1 hora de trabalho para ele não significa porra nenhuma. Se ele pudesse chegar 1 hora em casa, então é o seguinte, as cidades são mal pensadas, são mal executadas, são mal feitas, são mal estruturadas. Por isso que o home office está crescendo, né? O home office está crescendo porque tinha muitas atividades que o cara pagava um escritório, e descobriu que o cara ficando na casa dele mesmo, você dando uma ajuda de custo, ele botando lá na luz dele, caramba, você está economizando. Há uma especulação terrível, salas, o cara achando que tem ouro embaixo dela, cada vez cobrando mais caro. Essa parada aí realmente aconteceu. E tem países na Europa que já estão testando uma folga no meio da semana. Se você trabalhar segunda, terça, folga quarta, trabalha quinta e sexta. Então é o seguinte, 6x1, o cara não tem que viver para trabalhar não, cara. O cara tem que trabalhar e viver. 5x2 no mínimo. Porque é o que eu falei assim, a qualidade depende. Por exemplo, eu trabalhei num setor. Você trabalhava 14 dias direto? Não, eu trabalhava 14 dias direto e 12 horas por dia. Lá, 12 horas por dia e 12 horas você tinha de folga para dormir. Dormir, comer alguma coisa, ver uma televisão. Caramba, são 12 por 12. Lá são 12 horas. Mas lá tem trabalhos especiais que você não pode fazer 5 por 7. Você tem que ter, turno ininterrupto de trabalho. Você tem que tirar uma equipe e colocar outra. Por quê? Porque a demanda do trabalho é assim. Você imagina um corredor de aciaria, onde você planifica aço. Aquilo não pode parar. Você não pode chegar para o cara às 5 horas da tarde e mandar ele desligar um alto forno que leva 3 meses para aquecer. Então é o seguinte, aquilo ali sai um turno, entra outro. Por isso existem adicionais para essa pessoa que topa trabalhar nesse regime. Agora, o regime da cidade, o administrativo, tudo isso aí, porra, cara, quanto mais... Agora, você pode fazer o regime inteligente. São 40 horas. O meu negócio, de repente, rende mais de 10 da manhã a 8 da noite. Aí o cara entra 10 da manhã, sai 8 da noite. Aí ele não pega aquele fluxo de manhã cedo tão pesado também, vai e sai 8 da noite, mas também não pega tão para ir. Então é o seguinte, você descentraliza isso tudo aí. Agora, trabalhar, ficar no escritório... Eu trabalhei já em unidade e trabalhei no escritório da Petrobras. De ficar 8 horas, praticamente 6 horas de 8 horas jogando paciência. Olha o funcionalismo público aí. Não, de qualquer empresa. Você está esperando uma demanda.
Você está esperando a demanda, não chegou. Eu estou precisando de negócio. Eu estou aqui, olha. Você atrasou? Atrasou. Aí é o seguinte, eu estou esperando para determinar a obra lá, o que eu estou fazendo. Eu estou precisando que uma coisa que está sendo feita em Singapura, tá? E às vezes era para hoje, não é para hoje, nem para amanhã, nem para depois. Aí eu fico 4 dias lá, ficava 4 dias lá esperando aquilo. Esperando, aí ficava tirando dúvida dos outros. Mas você acha que porque o trabalho administrativo, o trabalho em que você não tem um fluxo contínuo de produção, tá? Muitas vezes você vai fazendo ele devagar, ou vai fazendo, vai lá, toma um café, tá? Volta, toma um café. Você poderia terminar ele em 4 horas e ser produtivo do mesmo jeito. Mas você acha então que o esquema é reduzir a carga horária, mas aí vai reduzir o salário? Não. Por que reduzir o salário? Porque você tem que saber de produtividade. Você tem que equacionar o seu negócio para que o trabalho... Como eu falei, ninguém trabalha 8 horas de pau dentro em lugar nenhum. Não, eu sei, mas eu tô querendo dizer então é o seguinte, mas o que eu estou falando, você não tem que reduzir salário, porque o que acontece? Você tem que equacionar o seu trabalho, seu negócio, para que 8 horas seja o suficiente para que aquele cara te apresente o rendimento de trabalho concentrado do período que ele tinha expandido. Você concentra. Isso é inteligência. Isso hoje você tem condições de fazer tranquilamente. Tá? Você consegue tirar... Se você tem um cara que faz planilha de seguro para você, tá? Ele faz quantas planilhas por semana? Faz 50, 100 planilhas por semana. Ótimo. O fator aqui é 50, 100. Ótimo. Está batendo em cima e está batendo em cima com 5 dias trabalhado, com 8 horas trabalhada. Tá? Aí você vai fazer... Porque ninguém dá 100% 8 horas por dia em lugar nenhum. Eu entendi. Eu tô querendo dizer o seguinte. A saída vamos supor, o funcionário e o patrão começarem a negociar. Não tem negociação, cara. Flexibilidade? Não, flexibilidade. Me entrega isso que eu te pago isso. Não. Isso aí seria uma utopia se você tivesse uma sociedade muito mais avançada que nós temos. Tá? A nossa sociedade, lamentavelmente... ela tem uma mentalidade rastaquera, não pode se pensar na utopia. A nossa população não tem o nível cultural e intelectual que a gente tem. Não adianta. Você dá uma péssima educação para o povo tem uma péssima educação, não tem cultura, não tem conhecimento. Então, você tem que fazer o melhor de uma forma linear. O povo precisa de cultura, mas não é só o povo, não é só o povão não, tá? Não é só o povão não. Eu conheço muito analfabeto com diploma. Tem bastante. Tem muito. Universidade o cara entende um pouquinho daquilo ali. Sim. E às vezes nem daquilo ali ele entende, onde ele deveria entender pra caralho. Mas nem aquilo ali ele entende. E tome fazer merda. Eu acho que é o seguinte, salário no Brasil já é uma merda. Salário no Brasil já é uma merda. O Brasil paga o pior salário mínimo das Américas. Sim. Sendo a segunda maior economia das Américas. Tem algo errado aí. Mas você não acha que, por exemplo, quantos anos você tem mesmo? 61. 61? Olha, é isso aí. Então você é 5 anos mais velho. Corpinho de 60. Sim, 5 anos mais velho que o meu pai. Na época do meu pai, que é a sua época, você concorda que também você trabalhava menos, porque, vamos simplificar a situação, você recebia um valor, que naquele valor você conseguia, com um salário, sustentar uma casa, aí você tinha que comprar um terreno, e aí você ia construindo e você ia mantendo aquela casa. O custo de vida era menor, óbvio que você tinha demandas infinitamente menores, porque não tinha celular, não tinha telefone, não tinha internet, essas coisas, então você também gastava com poucas coisas ali, né? Um negócio mais... Mas também o dinheiro valia mais, a ponto de uma pessoa só trabalhando fazia o suficiente para sustentar uma casa e construir um patrimônio. Querendo ou não, o terreno era tanto, você conseguia lá, pagava em tanto tempo de meses e tal. Não era um financiamento de 30 anos. Isso. O que acontece hoje é que as pessoas elas precisam trabalhar e muitas vezes elas precisam de muito trabalho, de hora extra, de renda extra, de outras coisas que as pessoas ficam fazendo em paralelo para entrar mais dinheiro, porque a pessoa não consegue manter esse padrão de vida, entendeu? Você não acha também que o fato o problema maior não é nem se você trabalha muito, se são 6 dias, se são 5, tem mais a ver se você vai conseguir fortalecer a renda da pessoa. Se a pessoa estiver ganhando um valor X, aí com esse valor X ela conseguir, digamos, se sustentar, pagar o seu custo de vida e tudo mais, ter o básico ali que ela precisa,
ela vai poder escolher e fazer, putz, eu posso trabalhar mais e ganhar de repente um pouco a mais, ou eu posso manter esse ritmo aqui e ter uma vida para além do trabalho. Eu vou poder ter tempo para minha família, ter tempo para o lazer, ter tempo para o esporte, sei lá. Eu penso que o maior problema é que não vai resolver essa questão da deficiência financeira que as pessoas têm hoje em dia. A deficiência financeira é feita pela economização da vida. O que não existia na época do teu pai e nem da minha, né, era esse cavalo pangaré que se chama economia, que a gente carrega nas costas hoje. Hoje, boa parte do dinheiro vai para um intermediário, que não produz nada e não faz nada. O seu pai trabalhava, eu trabalhava, a gente trabalhava, tem. O cara comprava ação do Banco do Brasil quando tinha dinheiro. Seu pai, por exemplo, se você perguntar para ele, pai, quando você tinha 30 anos de idade, pô, tenho 100 mil reais, vou comprar a ação do Banco do Brasil, que é aquilo que a gente falou. Por quê? Porque a ação do Banco do Brasil dá dividendo, dá isso, daquilo. Então é o seguinte, era uma garantia. Se ele tivesse comprado, ele estava rico. Aí é o seguinte, aí comprou a ação, comprar a ação do Banco do Brasil. O cara comprava a ação do Banco do Brasil e botava dentro da gaveta. E tirava ela dali, de repente, para comprar um terreno, para comprar uma casa, para comprar um carro, para se aposentar, para fazer alguma coisa. Né? Ia pegando os filhotes. Hoje o cara vende a ação do Banco do Brasil 30 vezes no dia. Essa ação que ficava 5 anos com o cara ela é vendida 30 vezes num dia. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro sem trabalhar, bicho. Os traders. Todo mundo. Não, o que acontece? Está virando uma catarse coletiva das pessoas ganhar dinheiro sem trabalhar. Há uma intuição muito grande, mas como eu falei assim, o que vai para a rua e que prejudica um pouco o trabalho é o bagrinho. Que quem leva não é ele. Esse cara que está ali, não é ele. Não é ele que vai entrar na Farinha Lima ali e vai comprar uma Ferrari. Não é ele. Tem um tubarão por trás disso. E você está cada vez sustentando mais tubarões. Na época do seu pai, pergunta a ele quantos tubarões tinham no Brasil. Hoje tem cardume. Quando você há um desequilíbrio ecológico, a situação, quem fode é a sardinha. Nós somos sardinhas. Nós somos sardinhas. O sistema econômico, a violência econômica, como está o mercado, como está a vida, está banalizando o trabalho, está destruindo a capacidade de trabalho e a valoração e valorização do trabalho. O que é um trabalhador na frente de um cara que está ali investindo 500 mil para lá e para cá? O trabalhador não é nada. Quando se você chegar e der um baque no mundo, acontece um hecatombe, você está fudido, porque 90% dos investidores, do pessoal que vive no mercado, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer gelo. Né? Então é o seguinte, aí vai valer mais a pena, tem até um filme engraçado sobre isso, que é A Dama e o Mordomo. É um filme de comédia de 1959, acho. Curtinho, tem 1 hora e pouco, mas é divertido sobre isso aí, é sobre um naufrágio. Que naufraga a família nobre e o mordomo junto, e eles vão para uma ilha. Então é o seguinte, mostra um pouco disso aí. Então o que acontece? Hoje a gente está se preocupando, quando é salvaguarda econômica para salvaguardar os interesses do especulador, ninguém contesta nada. Agora, quando vem algum benefício para o trabalhador, todo mundo tem um monte de pergunta. Não, mas vai piorar aqui, você vai ser prejudicado. Cara, deixa o cara levar uma vantagem em alguma coisa para ver o que lucro vai dar isso. Porque é o seguinte, cara, o cara que trabalha muito, ele produz pouco. Trabalhar muito não é significado de produção. Uma vez eu estava vendo um comparativo, um operário da construção civil japonesa, ele produzia mais que 5 operários brasileiros. Aí eu te pergunto... A gente tem um problema, nosso trabalho é muito, entre aspas, ocioso. Não. Perto da produtividade. Mas espera aí, o que acontece? Aí você chega ali, aí você fala, então eu vou numa obra brasileira aqui, eu vou ver os vagabundos. Aí você vai ver, né, arrebentando de trabalhar. O cara se arrebentando. Agora é o seguinte, se você chegar no Japão, e o cara vai assim, você vai chegar lá para o Satoru, ajudante de obra no Japão, Satoru, você tem que levar essas 200 tábuas
lá para o último andar. Aí o Satoru vai chamar o Nakajima, aí vão os dois lá, eles vão lá em cima, vão botar um tripé, vão instalar uma talha elétrica, né? Vão chegar aqui embaixo, vão amarrar, em 2 horas o serviço está pronto. Aqui vai ter que juntar 6 Sebastião, 4 Mané, 5 João, se fuder todo naquela escadaria ali acima, né? Carregando aquela porra nas costas, isso quando uma tábua daquela não soltar e não levar um pelo meio do caminho, tá? Se arrebentar todo para ir lá. Ou seja, você trabalhou muito e não produziu muito. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.